Olá, vamos começar então a correção do vestibular da Universidade Federal de Roraima 2023. Eu sou o professor Ilso, ministro de Biologia no Acadêmico News e vamos aqui junto acompanhar essa correção, ok? Então vamos lá. Questão número 1 aqui nossa de Biologia diz o seguinte: as características sexuais e a produção de gametas estão sob o controle de hormônios produzidos em diferentes órgãos e glândulas do corpo. Em relação ao controle hormonal da reprodução na espécie humana, é correto afirmar que uma questão básica sobre os hormônios que controlam a nossa reprodução, tanto masculino como feminino, no enunciado ele não especifica de quem, então ele vai colocando aqui as alternativas. Alternativa A, hormônio folículo estimulante é produzido pelo ovário, pelo testículo, isso é errado, é pela adenohipófise. Letra B, o hormônio luteinizante, LH, e o folículo estimulante atuam somente no ovário, não atuam também nos testículos. C, a progesterona e o estrogênio são produzidos no útero durante o ciclo menstrual, não, eles são produzidos no ovário durante todo o ciclo. D, o hormônio folículo estimulante, FSH, estimula o espessamento do endométrio, isso não é verdade, ele quem estimula o espessamento do endométrio é o estrógeno e a progesterona. Alternativa E, o hormônio luteinizante, LH, estimula a produção da testosterona, isso é correto. Então, nós ficamos com a alternativa E, como sendo a alternativa correta do nosso ponto de vista. Segunda questão, fala: o corpo humano possui 3 tipos de tecido muscular, o liso, o esquelético e o cardíaco. Todos os 3 tecidos possuem a capacidade de contração, porém cada um apresenta estruturas particulares que permitem diferentes tipos de movimentos. E ele pergunta: sobre os tipos de tecido muscular são feitas as seguintes afirmações. Primeira, a fibra muscular esquelética apresenta numerosas miofibrilas, formadas por filamento espesso de actina e fino de miosina altamente organizado. Está errado, porque a actina ela é um filamento fino e a miosina que é o filamento mais espesso, mais grosso. 2. As células musculares cardíacas apresentam junções comunicantes tipo gap, que permite a rápida propagação de sinais elétricos entre elas, isso é verdadeiro. E 3, as fibras do tecido muscular liso não apresentam estrias transversais, por isso que é chamada de liso, aparentes porque não contém miofibrila de actina e miosina. Isso é correto, elas não apresentam as estrias porque as actina e miosina nelas estão distribuídas de maneira difusa, não na forma de miofibrila. Então, nessa segunda questão, nós assinalamos a alternativa B, 2 e 3, como sendo a alternativa verdadeira. Questão 3, então, a maioria do comportamento e muitas ações fisiológicas, como os batimentos cardíacos e a movimentação de alimento ao longo do trato digestivo, depende de contração muscular. Beleza, o processo de contração das fibras musculares ocorre por meio de interação de proteínas especiais que se encontram no citoplasma e dependem do ATP, que essas moléculas produzem. Considerando as características dos 2 processos de produção de ATP na célula muscular, assinale a alternativa incorreta. Aqui, o candidato tinha que prestar bem atenção que ele está pedindo a alternativa incorreta e geralmente a gente treina para o vestibular resolver as questões corretas, né? Então vamos lá. A. Fermentação lática, fornecimento de ATP para os músculos de forma lenta e contínua. Isso é falso, ela é o contrário, ela é rápida e de curto prazo. Então ele inverteu a fermentação lática característica com o metabolismo oxidativo. E no metabolismo oxidativo, ele diz que o fornecimento de ATP para o músculo de forma rápida e por pouco tempo é ao contrário, ele é de forma lenta e contínua. Então, como ele quer a incorreta, a alternativa correta é a letra... A alternativa correta, que é a incorreta, é a letra A. Ok? O resto está tudo certo, então não tem nada mais para a gente falar sobre essa questão. Muito bem
simples e já caiu algo parecido nos outros vestibulares sobre as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2. Na questão 4, o enunciado nos diz o seguinte: pode-se definir um sistema nervoso como um conjunto organizado de células, os neurônios e as células glias, as neuróglias, especializado para a condução repetitiva de sinais elétricos na e entre as células. Esses sinais passam de células sensoriais e neurônios para outros neurônios e então para músculos, glândulas ou outros órgãos que executam ações. Ok. Em relação à organização do sistema nervoso humano, é correto afirmar. Aqui ele está pedindo a alternativa correta. Então vamos lá. Há vários tipos de neurônios, a letra alternativa A diz, possui vários tipos de neurônios distribuídos igualmente entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Isso não é verdade, isso está errado, não é igualmente. B, o sistema nervoso periférico controla processo fisiológico involuntário, enquanto o sistema nervoso central executa movimento consciente. Também não é assim, né? C, o sistema nervoso periférico recebe informações de células sensoriais e a transmite para os músculos e glândulas do corpo. Também não está correto essa alternativa. D, simpática e parasimpática são divisões do sistema nervoso autônomo. Isso também não é verdade. E a letra E, que é a alternativa correta, diz que o sistema nervoso periférico compreende todos os prolongamentos e corpos celulares que se localizam fora do encéfalo e da medula. Esses dois compõem o sistema nervoso central e esses prolongamentos compõem o sistema nervoso periférico. Então, o candidato que assinalou a alternativa E, ele assinalou a alternativa correta. Beleza, então estamos na nossa quarta questão. Até aqui a Universidade Federal não fugiu muito a sua regra, né, em termos de dificuldade na questão. E vamos analisar então a quinta questão. Quinta questão sobre o sistema urinário. Diz o seguinte, o enunciado: o rim é o principal órgão excretório dos vertebrados. Sua unidade funcional é o néfron, cujo papel é excretar excesso de água e conservar solutos necessários. O néfron é esquematizado na figura a seguir. Então aqui nós temos o néfron com alguns números dos seus componentes, 1, 2, 3, 4, 5, e ele vem aqui pedindo mais uma vez que você assinale a afirmativa incorreta acerca do funcionamento dessa estrutura em indivíduos saudáveis, ok? Então vamos lá, observe que ele está pedindo a alternativa incorreta. A letra A diz o seguinte: a pressão do sangue força o filtrado no glomérulo, que é essa estrutura, né? Os capilares estão passando aqui dentro sob alta pressão, então força o filtrado no glomérulo com a passagem de água, glicose, aminoácidos, proteínas e células para o filtrado glomerular. Então, logo de cara, nós já vimos que essa alternativa está incorreta, porque não filtrado não se espera que passe proteínas e células. Como ele está pedindo a incorreta, a gente nem vai acabar lendo as outras alternativas, porque elas estão corretas. Então, aqui o candidato deveria ter assinalado a alternativa A como alternativa incorreta. Beleza? Na sexta questão, uma questão que aparentemente o candidato pode estar achando que está falando de botânica, mas no final é uma interpretação de gráfico, é análise de dados, né? Coisa que não é muito usual, assim em ensino médio se fazer tanto. Diz o seguinte, o enunciado da questão: a germinação do grão de pólen no estigma da flor consiste no desenvolvimento de um tubo polínico que cresce dentro do estilete até alcançar um óvulo. Então, isso aí é informação. Muitas espécies produzem grande quantidade de pólen. No entanto, devido à perda pelo transporte através do vento ou na alimentação de insetos, nem todos germinam. Então, tem que produzir muito para ver se alguns chegam lá. Estudos sobre a viabilidade dos grãos de pólen fornecem informações que podem ser utilizadas em processos de conservação genética, assim como na agricultura e em programas de melhoramento.
Quanto mais alta for a viabilidade polínica, maior será o sucesso de fertilização. Muito bem, quanto mais grão de pólen for liberado no ambiente, maiores são as chances deles cumprir o seu papel. Numa série de experimentos, foi avaliado o efeito de 2 nutrientes. Quais são esses 2 nutrientes? Nitrato de cálcio e o ácido bórico, na germinação de grão de pólen da espécie de Physalis. O experimento consistiu em germinar amostras de grãos de pólen em um meio apropriado, na ausência e na presença de diferentes concentrações desses nutrientes, e observar ao microscópio o número de grãos que geraram tubo polínico em cada situação. Então, aqui ele descreve sobre o que foi feito. E agora ele mostra para a gente o gráfico. Então, aqui nós temos que analisar esse gráfico da seguinte maneira. Tá? Quando se usou o nitrato de cálcio, na concentração 0 de nitrato de cálcio, ele já germinava cerca de 15%. Que aqui é a porcentagem de germinação em função da concentração do nitrato de cálcio. Em 500 mg por litro, ele chegou a 45 aproximadamente de germinação. Aumentou, então, de 15 para 45, cerca de 30% com nitrato de cálcio. Já o mesmo experimento feito com ácido bórico, no início, sem nenhum tratamento desses grãos de pólen, ele já germinava cerca de 48, 47%. Nos mesmos 500, na mesma porcentagem, na mesma quantidade do outro, do mg por litro, ele subiu para 60. Então, observe que aqui houve um aumento mais ou menos só de 12%, enquanto aqui o aumento foi muito maior. Né? Então, ele vai querer que a gente analise esse gráfico e escolha a alternativa que esteja de acordo com essa análise desses dados. Então, nós temos as seguintes alternativas. Supondo que o efeito da pulverização do cultivo de Physalis com fertilizantes contendo os nutrientes testados sejam equivalentes aos resultados obtidos na germinação in vitro, em laboratório, é correto afirmar que a presença... Aí, qual é a alternativa que a gente vai mostrar para vocês? Que o ganho foi maior, né? O ganho de germinação foi maior, o aumento da produção de semente devido ao nitrato de cálcio é muito maior que o devido do bórico, certo? Como a gente viu na explicação sobre a interpretação do gráfico. Então, essa era a alternativa que você deveria ter marcado lá na sua prova, no seu cartão resposta. A 7ª questão é uma questão de ecologia. Uma questão que traz aí que o candidato deveria prestar bem atenção, porque senão ele poderia errar por falta dessa concentração. Então vamos lá, o que diz a questão. O estudo dos ecossistemas diz respeito à forma como a energia e a matéria são transferidos entre os seres vivos e entre estes e o ambiente. A respeito desses conceitos foram feitas as seguintes afirmações. Matéria e energia sempre caem em provas, sempre caem em vestibulares. E aqui não poderia ser diferente. 1. A energia luminosa é captada pelos seres vivos no processo de fotossíntese e transferida ao longo da cadeia alimentar. Isso é correto. Tá? Então, por onde que a energia entra na cadeia alimentar é sobre os produtores, aqueles no ambiente terrestre que realizam a fotossíntese, as algas e as plantas. Tá? Então, a alternativa 1 está correta. 2. Na cadeia alimentar, a energia disponível diminui de um nível trófico para o outro. Isso até aqui é correto. Enquanto que a matéria orgânica transferida se acumula, aumentando em direção aos níveis tróficos mais elevados. Isso não é verdade. Conforme a matéria vai sendo passada por os vários níveis tróficos, parte dessa matéria é eliminada nas fezes, é queimada no metabolismo, principalmente no catabolismo, e ela não vai se acumulando. Então, a 2 está errada. E a 3 é que tem, então, uma questão bem cuidadosa aí para você não errar. Diz o seguinte: no ecossistema, a matéria orgânica circula. Está dizendo que a matéria orgânica circula dos produtores para os consumidores e decompositores, e destes para os produtores novamente. Então, se o candidato não prestar atenção
nessa frase ele vai achar que está correta e não está correta. Por quê? Porque realmente a matéria orgânica circula do produtor, que ele transforma a substância inorgânica em orgânica, ela vai circular do produtor para o consumidor e decompositor. Mas do decompositor para o produtor vai matéria inorgânica, que os decompositores transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, a afirmativa 3 está errada também. Então, nós ficamos com a letra E, somente um é verdadeiro. Beleza? Estamos quase no final. A penúltima questão fala de genética, tá? Então, traz aqui um heredograma que diz que ele mostra o padrão de herança ligada ao sexo, tá? Então, lembre-se que nas mulheres XX e nos homens XY, os cromossomos sexuais. Ele não diz se essa herança é dominante ou se é recessiva. Aí ele pede o seguinte: analise a alternativa que contém apenas indivíduos normais, portadores obrigatórios do alelo para a doença. Não é que eles sejam doentes, que eles são normais, mas têm o gene para a doença. Em cada geração indicada. Quais são as gerações? A G2 e a G3. Como é que a gente vai resolver essa questão? Então, a gente vai colocando os genótipos. Por exemplo, aqui a gente coloca XY e aqui XX. Tá? Essa herança é recessiva por quê? Porque esse rapaz aqui, número 3, ele recebeu o Y do pai e recebeu um X da mãe. E ele é doente, ele possui essa doença. Então, essa mulher é normal, ela deve ter pelo menos um gene recessivo. Tá? Então, ela deve ter um gene recessivo para ter passado para esse filho que ele é portador dessa doença. Essa filha, e aqui esse homem, ele é normal, então ele, como a doença é recessiva, ele não tem o gene para essa herança. Essa filha aqui, ela é XX, ela recebe obrigatoriamente um X do pai e um X da mãe. Qual foi o X da mãe que ela recebeu? Eu não sei. Eu vou ver se eu descubro ao longo do desenvolvimento do exercício. Esse rapaz é normal, então ele tem só gene dominante, tá? E aqui eles tiveram um filho. Essa menina aqui, normal, então ela recebeu um XDzão de um dos pais e um X do outro. Esse rapaz é normal, então ele só tem X. Estou usando o D aqui, galera, mas poderia ser A, B, qualquer outra letra, tá? Mas esse casal aqui, eles tiveram um menino portador da doença. Então, de quem que ele recebeu esse gene recessivo? O pai dá o Y, a mãe, como é normal, ela tem obrigatoriamente um gene dominante, mas ela tem que ter um gene recessivo aqui, certo? Então, de quem foi essa moça aqui é filha desse casal, tá? O pai dela não tem esse gene. Então, de quem que ela recebeu esse gene recessivo? Da sua mãe. Então, essa mãe obrigatoriamente tem que ter o gene, mas ela é normal. Ok? Continuando, esse rapaz portador da doença casou com essa moça que é normal. Então, ela tem um gene dominante e o outro eu vou tentar descobrir. Tá? Eles tiveram um menino, esse aqui, que é normal, recebeu o X da mãe e o Y do pai. Essa menina é normal, ela recebeu um X Dzão da mãe, não foi do pai, ou do pai ela recebeu o XDzinho, porque ela recebe um X da mãe e um X do pai. Então, essa moça é normal, mas tem o gene para a doença, tá? Continuando, deixa eu ver aqui se está faltando alguém. Não, aqui. Essa aqui é filha desse casal, ela é normal, então ela tem um XDzão, certo? E que pode ter vindo do pai ou da mãe, vamos analisar, e um outro X aqui. O marido dela, que eu não sei a família dele, ele é XDzão, Y, certo? E eles tiveram esse filho aqui, número 5, que ele é obrigatoriamente XDzinho Y. Recebeu o Y do pai e esse XDzinho só pode ter recebido da mãe. Essa menina
ela é normal, ela tem um XDzão, não sei se veio do pai ou se veio da mãe, então eu não posso garantir qual é o outro gene que ela tem aqui. Quem que está faltando? Essa moça número 2 aqui, ela é filha desse casal, ela é normal, XDzão, pode ter recebido esse XDzão do pai ou da mãe, e pode ter recebido o XDzinho da mãe ou do pai, então eu também não posso afirmar. Ok? Então o que ele está pedindo para a gente? Para a gente dizer qual desses indivíduos, né, da geração 2, dessa geração, e da geração 3, são normais, mas possuem o gene para a doença. Então, quem é que tem aqui? 5, cadê? O 2 aqui, o indivíduo número 1, esse aqui, tem o gene, e o indivíduo número 5 também tem o gene, certo? E na geração 3, nós encontramos quem com esse gene? Essa menina aqui, número 2, e esse rapaz, cadê? Essa menina aqui, número 4. São as que obrigatoriamente são normais, mas possuem o gene para essa anomalia, para essa herança. Ok? Então, a alternativa correta aqui, a alternativa B, conforme a gente demonstrou aqui no quadro para vocês. Ok? Então, essa era a questão número 8. A questão número 9 é uma questão bem interessante que enseja da gente uma reflexão maior sobre ela. Vamos ler, então, o enunciado da questão para tentar entender aonde a gente vai chegar. O enunciado diz o seguinte: a fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco diversificada e muitos animais insulares só ocorrem naquela ilha. Um exemplo no Brasil é a jararaca ilhoa, espécie de serpente venenosa, parente das espécies da jararaca do continente, que vive apenas na ilha da Queimada Grande, em São Paulo. Em espécie de jararaca do continente, os indivíduos jovens têm hábitos arbícolas, mas os adultos são quase exclusivamente terrestres. Já os adultos da jararaca ilhoa são frequentemente encontrados sobre árvores e arbustos, mas também utilizam o chão da mata. Além de ser mais arborícola, a jararaca ilhoa é diurna, ao contrário da maioria das jararacas do continente, cujos adultos se alimentam principalmente de roedores e a dieta de adultos da jararaca ilhoa é baseada em pássaros, já que não há pequenos mamíferos terrestres, roedores, marsupiais na ilha. Outra característica da jararaca ilhoa é a ação do veneno 5 vezes mais potente para matar uma ave do que a da jararaca comum. Aí vem, essa é a história, né, o enunciado, comparando as duas espécies, e ele vem perguntando: de acordo com o neodarwinismo, assinale a alternativa que explica a resposta adaptativa da jararaca ilhoa às condições ambientais da ilha. Então, observe que ele impõe aqui uma condição. Ele quer que você analise do ponto do neodarwinismo, certo? E quando a gente estuda neodarwinismo, o que é o neodarwinismo? É uma visão, né, sobre a evolução aonde vai convergir os conceitos de Darwin com os conceitos da genética. Então, o Darwin ele não soube explicar porque existiam os mais aptos e os menos aptos. Ele não soube explicar a variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie. E a genética vem explicar isso através da mutação e da recombinação gênica. Então vamos lá, deveria ter aqui nas alternativas algo que associasse a genética com a seleção natural, tá? E não aparece aqui no enunciado, nas alternativas, nada parecido. Então vamos lá analisar. A pressão do ambiente gerou alterações no material genético da primeira jararaca da ilha, permitindo que ela se adaptasse. Então, isso aqui está dizendo que o ambiente influenciou no material genético do indivíduo. Isso não tem a ver com o darwinismo. O ambiente da ilha desprovido de pequenos mamíferos selecionou os indivíduos capazes de se alimentar das aves. Isso aqui seria verdade, a alternativa seria a correta, se aqui ele pedisse darwinismo.
porque darwinismo só explica o processo da seleção natural. E aqui nessa frase da alternativa B, ele não explica como é que surgiu esse indivíduo mais capaz de se alimentar de aves. Tá? Ela é a que está mais no rumo, digamos assim, né? Provavelmente aqui a federal vai colocar como correta. Vamos esperar o gabarito sair. C. A ausência de pequenos mamíferos no solo da ilha modificou o comportamento do adulto, obrigando a subir em árvore para se alimentar. Então isso aqui é mais uma questão de lamarquismo do que outra coisa. A necessidade de se alimentar de aves fez com que a jararaca ilhoa desenvolvesse um veneno mais potente que se tornassem arbícolas. Também tem a ver com o meio influenciando no indivíduo, isso aí é lamarquismo. As jararacas ilhoas podem ter cruzados com outras espécies de serpentes mais adaptadas existentes na ilha, produzindo descendentes com características híbridas. Então, os híbridos não se reproduzem, então não tem como acontecer isso sob o ponto de vista do neodarwinismo. Então, aqui a gente do Acadêmico News considera que essa questão está prejudicada, então o candidato que se sentir prejudicado pode elaborar um recurso pedindo aqui não tem nem como mudar a alternativa, mas sim anular essa questão, porque não tem nenhuma alternativa que vá de acordo com o neodarwinismo. É isso, galera, uma prova bem de nível de médio para fácil, uma questão um pouco mais difícil, mas espero que vocês tenham saído bem e tenham conseguido alcançar o seu objetivo. Tchau, fui, bye bye.